Olá pessoal, Fábio Akita. No final eu acabei me empolgando no assunto de algoritmos e estruturas de dados. Eu não queria continuar porque dá bastante trabalho fazer esse tipo de episódio, mas já que cheguei até aqui, me senti na obrigação de falar da estrutura de dados que eu considero a mais importante da matéria, árvores ou trees. Os vídeos acabaram trazendo muita gente nova que acho que não entendeu a proposta do canal. Eu não estou fazendo um substituto para cursos oficiais de faculdades e eu nem tenho intenções de parecer que seja. Só estou discutindo assuntos que acho que são importantes que iniciantes procurem estudar por conta própria. E para isso, eles precisam pelo menos saber que esses assuntos existem e por que são importantes. Para quem não sabe, o canal não tem fins lucrativos. Eu não tenho Patreons, nem patrocínios de nenhum tipo, nem vendo nada. E tudo que é arrecadado com ads, eu faço doação de 200%. Quer dizer, eu pego o que arrecado e dobro do meu bolso para outros projetos de educação sem fins lucrativos. Vejam meu vídeo acima explicando e não esqueçam de mandar mais sugestões de projetos para o e-mail contato@codeminer42.com. Como eu faço os vídeos nas minhas horas vagas e como desde o fim do ano passado meu volume de trabalho aumentou drasticamente, tem sobrado bem menos tempo para me dedicar. Infelizmente, não é porque estou jogando muito videogame, meu pobre PS5 está pegando pó desde que comprei. E eu sou meio retardado das ideias e decidi justo fazer vídeos de 1 hora de duração, trabalhosos de editar e obviamente cometi erros para lá e para cá. Desculpem por isso, mas lembrem que eu relato os principais nas erratas, na descrição e até mesmo no vídeo seguinte. Por outro lado, acho bacana que vocês estão prestando atenção e notando esses erros. E só para variar, o comecinho do episódio de hoje vai ser para eu falar das erratas do episódio anterior. Apesar de para algumas pessoas parecer coisa pequena, é importante eu explicar o jeito correto, porque se você entender completamente essa minissérie de 3 episódios, talvez comece a enxergar programação e código de uma forma diferente. E mais do que isso, que cometer erros faz parte do processo. Então vamos lá! Um erro besta, mais importante, é quando eu falo sobre a função de hashing para o nosso exemplo de hashtable. Eu sou o primeiro a dizer que as pessoas não devem achar que tudo é uma distribuição gaussiana ou normal no mundo, porque não são. E eu mesmo cometi o erro de fazer isso. Vamos entender rapidamente por que isso é importante e aproveitar para fazer umas tangentes. Eu não vou explicar estatística porque eu não me acho a pessoa mais adequada, mas todo mundo já deve ter visto a distribuição gaussiana ou normal. Todo tipo de evento independente pode ser gaussiano. Por exemplo, a altura média da população. Faz de conta que se medirmos a altura de 100 pessoas, 80 vão estar nos 1,60 m, 12 vão estar mais perto de 1,5 m ou 1,80 m, e 8 entre 1,40 m e 1,90 m. Se colocar isso num gráfico, mesmo medindo poucas pessoas, a gente começa a ver o tal formato de sino ou bell shape, que caracteriza uma distribuição normal. A média é onde costuma estar a maioria das medições, no meio, e quanto mais para a direita ou para a esquerda vai indo, as medições caem rápido. Essas distâncias a gente chama de sigmas. Se não me engano, 65% das medições vão estar em sigma 1, 95% em sigma 2 e 99,7% em sigma 3. Quem estudou coisas como processos de controle de qualidade conhece Six Sigma ou sigma 6, que é o famoso 99,99966 ou 3,4 defeitos por milhão. Quando a gente fala 99,7% parece muito bom, porque nas nossas concepções mais casuais parece perto de 100% o suficiente, mas não é. Um contrato de SLA sigma 3 de 99,7% significa um dia inteiro fora do ar num ano, por exemplo. Em uma indústria que produz milhões de itens por mês, seria 3.000 defeitos por milhão de itens por mês. Infelizmente, perfeição, ou seja, 0 defeitos, é quase impossível no mundo real por períodos prolongados de tempo. Eventualmente vai ter erros humanos, falhas mecânicas. Six Sigma costuma ser a meta. A última coisa a se lembrar sobre distribuições normais e médias é que elas só valem para eventos independentes entre si. Quando você mensura coisas onde um não afeta o outro, como jogar dados, peças fabricadas em massa, a altura de uma população, mas um lugar onde todo mundo usa errado é salários, porque o salário de um influencia o dos demais. Não é um evento independente, é um número dinâmico que varia por diversos outros fatores. Outras distribuições estatísticas vão se encaixar melhor, como a lei de potência ou Power Law, mas não a gaussiana.
Enfim, essa tangente não tem nada a ver com a minha errata, foi só algumas coisas que eu já queria compartilhar mesmo. Mas a errata é que na explicação sobre funções de hashing, eu disse que o ideal seria uma função que conseguisse devolver números que caracterizam uma distribuição gaussiana, mas está errado, pois significa que na média ele ia devolver o mesmo valor com alguns números diferentes próximos da média. Por exemplo, se fosse uma função que devolve números de 1 a 10, ele poderia ficar só devolvendo o número 5, por exemplo, que é exatamente o oposto do que a gente quer. Na verdade, a distribuição para esse tipo de função deve ser uniforme, onde, aí sim, na média, ele devolve a mesma quantidade para cada número do range. E por isso minha confusão antes. No exemplo, se for uma função que devolve números de 1 a 10 e eu rodar essa função 50 vezes, cada número de 1 a 10 deveria aparecer, na média, umas 5 vezes e assim balancear o uso do meu hash. E mesmo assim não deveria devolver 5 números 1, 5 números 2, etc. de forma fácil de prever, determinístico. E aí eu disse que deveria ser o mais próximo de aleatório quanto possível, se mantendo numa distribuição uniforme. E eu sei que isso que eu acabei de falar por si só é assunto para outro episódio, então pesquisem sobre números pseudo-aleatórios para mais detalhes depois. Continuando, eu usei o exemplo de função de hashing DJB2 e disse que não é necessariamente a melhor, mas não está correto também. Na realidade, a DJB2 é uma boa função se você não souber nenhuma outra. Como eu disse antes, o importante é os resultados caírem o mais perto possível de uma distribuição uniforme e evitar colisões, ou seja, evitar devolver muito do mesmo resultado. Dentre as funções de hashing mais conhecidas, um exemplo didático é o lose-lose, um dos piores, muita colisão. Tem o superfast hash, que como o nome diz, é rápido, mas também muita colisão. E tem o CRC32, que é bom, mas precisa de um lookup table de 1 KB, então consome mais recursos que outros algoritmos, o que pode fazer diferença num ambiente limitado como embarcado, mas é bom para todo o resto. Não tenho certeza de cabeça, mas acho que é usado em coisas como protocolos de rede, por exemplo. Eu venho explicando desde os episódios sobre Turing como tudo são números, endereços de memória são números, strings é uma cadeia de bytes, tudo é um numerozão binário. E hashing é uma forma de conseguir números menores que representam um número maior como strings. Então um texto da Wikipedia é um linguição de bytes gigante, um numerozão enorme, e com o hash podemos etiquetar esse textão com um número menor. No caso de um SHA-256 da vida, seria como uma etiqueta numérica de 256 bits. É como um número de série de um item. O ideal é ser um número único, mas não é garantia, e por isso temos colisões onde dois itens diferentes, tipo dois textões diferentes de Wikipedia, poderiam chegar no mesmo hash. Quem já programa poderia pensar, mas por que não usamos coisas como o SHA-512? Eles são usados para segurança, então não são melhores? Eles têm mais ou menos a mesma função, devolver um número que representa uma cadeia de bits, tipo um string, como a chave do nosso hash. E esse número costuma ser o mais único quanto possível. Nunca vai ser 100% sempre único, mas quanto maior o valor do resultado, estatisticamente menores as chances disso acontecer. Porém, a categoria de funções de hashing, como o SHA-512, foram desenhados para ter características de segurança se usados em conjunto com coisas como salts, como eu expliquei no episódio de criptografia. São mais avançados e consomem mais recursos e mais processamento para gerar esse número. Portanto, não são necessariamente eficientes como geradores de chaves no hash table se não há requerimentos de segurança junto. E voltando para a errata, eu falei no vídeo que o cálculo do DJB2 faz bitwise shift de 5 bits para a esquerda, que é um cálculo rápido e é equivalente a multiplicar por 33 em decimal, e o certo seria multiplicar por 32. Eu ainda cometi dois erros sobre complexidade. O primeiro foi quando eu falei que NP é tempo não polinomial, mas o correto, que até falo depois no vídeo, é que NP é Non-Deterministic Polynomial Time, ou tempo polinomial não determinístico. Outro erro foi quando eu falei que complexidade exponencial é Big O de 2 elevado a n, mas na realidade é n elevado a n. E falando nisso, eu disse que fatorial é a complexidade mais cara, mas na realidade é a exponencial. Porque, por exemplo, 15 fatorial é 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, até 1. Mas 15 elevado a 15 é 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15, 15 vezes.
Exemplo de trecho que eu tirei direto da cabeça e não revisei direito. Eu disse que um exemplo de complexidade fatorial é a implementação do cálculo de fatorial recursivo, e tá errado. Eu nem lembro por que eu falei isso, mas na realidade é O linear e não fatorial. O exemplo correto para o fatorial é o traveling salesman, que eu traduzi direto do inglês para vendedor viajante, mas no Brasil o povo está acostumado a falar em problema do caixeiro viajante. É a mesma coisa. Na real, tanto faz. Se você procurar em português, vai ser como caixeiro mesmo, mas eu recomendo procurar como traveling salesman, que vai achar artigos muito melhores sobre esse problema. Tudo isso dito, vamos ver se nesse último episódio da série eu cometo um pouco menos de erro. Sempre leiam os comentários, tem um povo que está prestando atenção e corretamente corrigindo. E falando nisso, eu fico surpreso que tem gente que acha que pessoas como eu não erram. E óbvio que erram, e não é pouca coisa. No máximo, eu diria que pessoas experientes, no geral, reconhecem o erro um pouco mais rápido e corrigem mais rápido. Pessoal inexperiente, por alguma razão, insiste no erro por muito mais tempo do que deveriam. E no final, todo mundo erra, então não fiquem frustrados se vocês erram. O problema é errar a mesma coisa o tempo todo. Para você não se perder, vamos recapitular. Ano passado eu adaptei 2 vídeos de 2 canais que eu gosto, do Ben Eater e do Game Mechanics Explained. Primeiro para mostrar no nível do transistor num protoboard como bits são armazenados numa memória e como instruções de baixo nível são construídas com transistors, a verdadeira linguagem de máquina. Tudo começa com instruções simples, como soma, construído em hardware, passando elétrons por transistores, formando portas lógicas, e com isso você chega no assembly. Depois, de propósito, resolvi contar a história de Turing e von Neumann para explicar como instruções e dados populam a mesma linguiçona de bits e o que isso significa, os primórdios da computação moderna. Na sequência, eu quis falar sobre tipos de arquivos que todo mundo usa e ninguém entende que arquivos texto e executáveis é tudo a mesma coisa, tudo um linguição de bits. Todo programa, todo arquivo é nada mais que um numerozão gigante em binário. A ordem que esses bits aparecem nessa fita determina seu formato. Cada bit tem um endereço, que é a posição na fita. E quando você tem sequências especiais de bits em determinados endereços, vai começar a diferenciar entre uma imagem JPEG, um executável de Linux, por exemplo. Aliás, quando eu falei de memória virtual nos 2 últimos episódios, a divisão de segmentos como stack, heap, ROData, text é específica de Linux e executáveis ELF. Windows e Mac, o layout dos segmentos é diferente, ou seja, o range de endereços de cada coisa vai ser diferente. Mesma coisa entre arquiteturas de 32 ou 64 bits. Enfim, daí chegamos na trilogia de agora, onde comecei com diferentes Hello World para mostrar como essa fita é usada e como a memória começa a ser organizada em coisas como stack e heap, e finalmente no último episódio eu mostrei como existem diferentes tipos de listas, arrays, listas ligadas, hash tables. Eu não cheguei a mencionar, mas você pode implementar stacks, que são pilhas, e queues, que são filas, usando qualquer uma dessas estruturas. Números inteiros, arrays de char e coisas assim são tipos primitivos, coisas concretas. Pilhas ou filas são conceitos que podem ser implementados de vários jeitos e por isso chamamos de tipos abstratos. Pilhas podem ser arrays ou listas ligadas, onde você só tem acesso ao último elemento, no caso de pilha, ou seja, só operações de push para empurrar um elemento para o fim da lista e pop para tirar o elemento do começo da lista. Filas você também tem 2 operações principais, uma enqueue para colocar no fim da lista e uma dequeue para tirar do começo da lista. São casos de estruturas que chamamos de lineares. Então, também existem estruturas não lineares, e aqui entra o assunto de grafos. Eu não lembro se era correto dizer assim, mas um caso particular de grafo unidirecional é uma árvore. Voltando, grafos você vê todos os dias, toda rede, seja local, de internet, é um grafo. Um conjunto de nós ou nodes, como computadores ligados por edges, que são tipo o cabo Ethernet para o roteador, ou mesmo a conexão Wi-Fi que liga seu smartphone no roteador. Uma rede social é um grafo, onde os nodes são as pessoas, os edges são os relacionamentos entre elas, e você pode ter todo mundo ligado com todo mundo ou diversos grupos ligados por algumas poucas pessoas em comum entre esses grupos. Se quiser entender redes sociais, você começa entendendo grafos. Mas grafos é um assunto muito grande para explicar em pouco tempo. Por hoje, entendam que existe essa matéria para estudar. Praticamente
Tudo que você chama de rede pode ser descrito com grafos. Por exemplo, o algoritmo de como encontrar o caminho mais curto entre dois nodes num grafo, que é o Shortest Path do Dijkstra, poderia ser o caminho mais curto entre duas localizações num Google Maps ou o caminho mais curto no relacionamento de pessoas num LinkedIn. E na estatística, existem vários estudos sobre as particularidades de distribuição de diferentes grafos ou redes. Se quiser se aprofundar, eu recomendo Livros de Rede, do Steven Strogatz e Duncan Watts, que inclusive tem um modelo que leva o nome deles, o modelo Watts-Strogatz. Entendendo redes de forma estatística, você chega nos temas de Small Worlds, ou mundos pequenos, os famosos 6 graus de separação. Acho que na faculdade o povo ensina até o modelo de Erdős e Rane. O tema de mundos pequenos explodiu por conta do aparecimento das redes sociais massivas no começo do século XXI, porque agora temos dados reais massivos para analisar, o tal Big Data, que foi material de pesquisa para um Duncan Watts quando trabalhou no Yahoo e hoje na Microsoft. Daí você chega nos modelos de Watts, Strogatz ou Barabás e Albert, e se você acha que entende redes sociais e nunca ouviu falar deles, você ainda não sabe o que são redes sociais. Isso tudo dito, deixa eu dar uns passos para trás. Depois de aprender arrays, listas ligadas e hash tables, acho que é importante fechar com árvores, que por si só é um assunto bem grande também. Podemos ir para B-trees, que sendo honesto eu não lembro mais tudo de cabeça. E B-trees é o que está por trás de índices de bancos de dados, por exemplo. Mas falando genericamente de árvores, você vai ver essa estrutura em tudo que é lugar. Exemplo simples, basta ver seu Windows Explorer, Mac Finder ou o GNOME Nautilus. Seu file system, o sistema de arquivos, é inteiro baseado em árvores. Diretórios e arquivos são nodes nessa árvore e a raiz pode ser o seu C2 Veja um documento HTML, qualquer página da web. Sua representação é o famoso DOM ou Document Object Model, uma árvore onde cada node ou entidade são elementos como parágrafos, forms, imagens e tudo mais. E falando em objetos, veja um Java da vida, cuja biblioteca é toda herdada a partir da classe Object. Toda herança de classes e interfaces é representada numa árvore. E sem árvores você não consegue seguir para as próximas matérias na ciência da computação, como sistemas operacionais ou compiladores. Todo o seu código-fonte, seja numa linguagem compilada como C ou interpretada como Python ou JavaScript, passa por etapas como análise léxica, depois análise sintática, que gera coisas como um AST ou Abstract Syntax Tree, que é a representação do seu código-texto no formato de uma árvore. E mesmo para entender sistemas operacionais, você vai precisar de árvores. Quando eu falei de memória virtual, vimos dois exemplos de segmentos importantes. Primeiro, a stack, que controla o estado da execução do programa a cada instrução e que é implementado como uma estrutura de dados linear de pilha. Já o segmento heap pode ser gerenciado com uma árvore. Na realidade, o heap usa uma estrutura de dados baseada em árvore chamada heap. Um heap pode ser uma implementação de um tipo de dados abstrato chamado fila de prioridade ou priority queue. São mais tipos abstratos como a pilha ou fila, que podem ser implementadas com as estruturas de dados primitivas, como eu expliquei antes. Se for uma binary heap, então é implementado usando uma binary tree ou árvore binária. E a distinção é importante porque nos exemplos de file system ou DOM de HTML, as árvores não são binárias, porque cada node não tem só dois elementos. Eles podem ter múltiplos filhos ou até múltiplos pais. Então são grafos, mas não árvores binárias. Provavelmente B-trees, que eu vou explicar o que são mais para o final. A estrutura de heap é usada no algoritmo de ordenação heap sort. Lembra quando eu falei de quicksort no episódio anterior? Tem outras nos livros de algoritmos, como merge sort, insertion sort e heap sort costumam aparecer junto. Mas o importante é saber que sua memória está organizada numa árvore de procura binária. Uma árvore tem como característica começar de um node raiz ou root. Root, para quem não sabe, é tradução para raiz, o primeiro node. E o primeiro usuário no Linux se chama root por isso. Quando você digita caminhos de diretórios, a primeira barra, ao contrário, backslash, a gente chama de root do file system. No Windows, o C2 barra é a raiz do seu primeiro HD, que o Windows sempre chama de C. E para quem não sabia, é porque A e B eram reservados para drives de disquetes. Mas enfim, você vai ver esse nome root ou raiz em vários lugares. Lembram da lista ligada? É uma struct que tem um valor qualquer que queremos guardar e um ponteiro para outro node, o previous ou next no nosso exemplo. Numa árvore, cada node vai apontar para mais de um node. Numa árvore binária em particular, aponta para dois outros nodes que comumente chamamos de left e right ou esquerda e direita.
Uma árvore pode ser balanceada ou não balanceada. Numa árvore binária não balanceada, onde vamos incluindo elementos, digamos, tudo para a direita da árvore, vai se comportar basicamente como uma lista ligada com complexidade O linear para procura. Apesar do nome árvore, apesar da imagem na cabeça ser algo como diretórios e arquivos numa hierarquia, pense em árvores binárias como se fosse uma lista mesmo. Aqui vem um negócio que se fala sempre sobre abstrações. O objetivo é o seguinte, ter uma lista ordenada, que no geral é mais barato de procurar e mais barato de inserir ou apagar elementos do que um array ou lista ligada. Árvores aparecem porque, como eu expliquei no vídeo anterior, se temos um problema que podemos ir particionando, tipo quebrando uma lista ao meio, depois quebrando essa metade ao meio, isso é característica de algo logarítmico. Pense numa árvore visualmente como se fosse uma lista particionada, e a raiz poderia ser o elemento mais do meio da lista, e cada um dos seus filhos tem metade da lista e assim sucessivamente até o fim dessa lista. Mas só particionar não tem muita vantagem se a lista estiver bagunçada, tudo fora de ordem. E o grande truque é ter essa árvore com os itens ordenados. Porém, o que significa nodes ordenados numa árvore que não parece ter uma única direção? Quem é o primeiro elemento? Quem é o segundo? Vamos pegar essa sequência de 14 números aleatórios e organizar numa árvore binária ordenada. Veja como o número 0 está mais para a esquerda, o 34 virou a raiz, e mais para a direita tem números maiores como 99. O único código que eu vou mostrar linha a linha hoje é a da Binary Search Tree, ou árvore de procura binária. Vamos começar criando a struct node, parecido com o da lista ligada e do hash table. É muito simples, tem um campo para o número que vamos guardar, daí os ponteiros de left e right para os nodes filhos. E agora vamos direto fazer uma função main que vai popular essa árvore. Note que eu declarei a variável root só com o tipo node em vez de struct node, como eu vim fazendo antes. Isso porque eu declarei como um novo tipo com type def, então node é a mesma coisa que struct node, fica mais curto de escrever e agora vocês já viram do outro jeito para ver a vantagem de usar assim. Começamos com um array de 14 elementos, números aleatórios, e um node chamado root para ser a raiz. Fazemos um loop para inserir todos os elementos desse array na árvore, e agora já sabemos que vamos precisar de uma função chamada insert. Só para ficar mais fácil de explicar e não precisar falar de ponteiro de ponteiros, a primeira variável vai ser o endereço para a raiz, que começa nulo, e a função devolve o endereço da raiz de volta quando popular. Tem jeito melhor de fazer isso, mas para o exemplo isso é suficiente. Chegou a hora de tentar procurar um elemento dentro da árvore criando outra função, a search. Mesma coisa dos outros episódios, vamos passar o endereço da raiz e o número que estamos procurando. E agora vamos voltar lá para o começo do arquivo e criamos essas funções, começando pela insert, que vai receber um ponteiro para a raiz e o número que queremos inserir e retorna de volta o endereço da tal raiz. Começamos criando uma instância de node no heap com malloc e associando o endereço na variável temp de temporário. Daí preenchemos a estrutura com o número que passamos no campo data e inicializamos os ponteiros de left e right para ser nulo. Aliás, importante, isso foi uma coisa que eu esqueci mesmo nos episódios de lista ligada e hash table. Se eu não inicializar os ponteiros com null explicitamente, nada garante que no espaço alocado não havia bits de outra coisa lá e os campos podem começar já preenchidos com lixo, apontando para algum lugar aleatório bizarro. Das duas, uma, ou eu inicializo na mão, como fiz agora gravando o nu, ou em vez de malloc, eu posso usar calloc, que já vai fazer essa limpeza. Voltando, o começo é simples, se a raiz ou o root for nula, como é o caso na primeira vez, ele passa a apontar para o mesmo lugar que a variável temp, daí termina o if e dá return do novo root. Caso contrário, vamos fazer uma cláusula else e começamos criando um novo ponteiro temporário chamado current, que aponta para o node do root, e outro ponteiro chamado parent, de pai ou mãe, tanto faz, que começa nulo. Começamos fazendo um loop infinito com while 1. Se a gente não fizer nada dentro desse loop para sair, vai ficar repetindo dentro do loop para sempre. Dentro, começamos fazendo a variável parent apontar para current, que na primeira passada do loop é o primeiro node que já está inserido, e o truque começa aqui. Vamos checar dois casos. Se o número que queremos inserir agora for menor que o número do parent. Se não for, cai no else, que é o caso oposto. Se o número que estamos inserido for maior ou igual ao do node parent, no nosso exemplo, a raiz é o número 34 e o próximo número da lista é 84, então ele cai no bloco de else.
Nesse bloco, fazemos a variável current apontar para a direita do node atual do 34. E agora podemos ter dois casos, se o node current for nulo ou se já tiver outro node. Nesse caso, no segundo item, ele ainda é nulo, então fazemos o ponteiro para a direita do node parent, apontar para o temporário e saímos do loop dando return da raiz de novo. Vamos completar o código com o próximo item da lista, que é o 15. Vai ser um novo insert, passamos o root e o número 15. Daí criamos um novo node temp para acomodar esse valor 15. Root não é nulo, então entramos no primeiro bloco else. Variável current aponta para o root parent para nulo. Entramos no while infinito. Agora fazemos a variável parent ser igual ao current porque vamos usar para navegar pela árvore. E o parent sempre vai estar apontando para o node imediatamente acima dela. Fica mais fácil de entender tendo este diagrama na cabeça. Agora, checamos que 15 é menor que o valor no node parent, que é a raiz 34. Então, o current vai ser o espaço para a esquerda do node atual. Por acaso, esse espaço ainda está vazio, então vai passar a ser o node 15 que acabamos de criar. Retornamos o root de novo e quebramos o loop infinito. E nesse estágio, temos uma lista com o 34 no topo, 15 na esquerda e 84 na direita. E o código de inserção está completo. Vamos testar mais uma vez com o próximo número da lista, o 0. Começamos no topo da função insert, passando a raiz e número 0. Criamos um node temporário que vai conter o 0, root não é nulo, então seguimos criando o ponteiro current apontando para o node 34 e parent nulo. Entra no loop infinito e começamos com o parent igual ao current, que é a raiz. Como o 0 é menor que o parent, que é o 34 ainda, fazemos o current ser o node à sua esquerda, que é o 15. Sendo o current não nulo, então sai desse bloco e chega ao fim do while. Como o loop é infinito, repetimos, e agora o parent vai ser o current 15. De novo, 0 é menor que o atual parent, que é 15, então fazemos o current ser o node left à esquerda. Agora não tem ninguém lá, é nulo, e é onde vamos colocar o node 0. E pronto, atribuímos o left do parent 15 para ser um node temporário 0 e damos return para sair do loop infinito. Eu vou acelerar aqui do lado para inserir os elementos que faltam e a árvore vai ficando dessa forma. Obviamente, não fica bonitinho assim na memória, mas cada node tem ponteiros apontando para até 2 outros nodes e podemos rearranjar num diagrama para ficar visualmente assim. O importante é o seguinte, começa lendo do node mais à esquerda e vai indo para a direita. Começa pelo 0, depois 2, 9, daí 15, 18, 31 e chegamos na raiz 34. Continua por 39, 79 e vai indo até o 99. Notaram como a lista está ordenada? Antes de mostrar como fica a função search, acho que vale mostrar como pegar de volta a lista ordenada e mostrar na tela. Temos 3 formas de navegar por essa lista: pre-order, post-order e in-order. Pre-order começa da raiz e vai para a esquerda primeiro, depois para a direita, indo de cima para baixo. Post-order começa do primeiro node mais à direita, no caso o 9, e vai subindo de baixo para cima. In order, como o nome diz, é na ordem, e qualquer um desses casos é simples usando recursão. Primeiro vamos colocar na main a chamada para a função inOrderTraversal, passando o node raiz. Precisamos criar essa função. Ela começa checando se o node passado é nulo, e se for, não faz nada e retorna. Caso contrário, chama ela mesma, passando o node à esquerda. Com os nossos valores de exemplo, se a gente pensar como ficaria a stack do programa, vamos começar chamando inOrder para o node 34, ela não é nula, então chama ela mesma de novo passando o node 15, acumula no topo da stack porque não retornamos ainda. Agora o node continua não sendo nulo, então chama ela de novo com o próximo node à esquerda, que é o do 0, empilha na stack de novo. E quando chamarmos outra vez, o node 0 não é nulo, então passamos o node à esquerda dela, que agora é nulo, e empilhamos. Agora, a função vai receber nessa variável root um nulo, então o if vai ser verdadeiro, não faz nada e retorna, desempilha da stack. Voltamos para a chamada anterior, que vai continuar do node 0 e da printf na tela, vai imprimir 0 e agora vamos chamar a função de novo passando quem está à direita do node 0 e tem o node 2, empilhamos.
Mesma coisa, node não é nulo, chamamos a função para o node à esquerda do 9 que é nulo. Já sabemos que vai empilhar, entrar e desempilhar porque é nulo. Então vamos pular e na sequência vai dar printf do 9. Agora tenta chamar a função para o node à direita do 9 que é nulo. De novo vai empilhar, checar que é nulo, não faz nada e desempilha. E acaba a função para o 9, retorna e desempilha. Função do 2 também termina, desempilha. A chamada para o 0 também acaba e desempilha. Voltamos para o node 15, agora continua dando printf para ele. Imprime 15 na sequência do 9 e chama a função para o node à direita do 15, que vai ser o 18. Empilha. Node não é nulo, então chama a função para o node à esquerda, que é nulo. Podemos pular porque sabemos que vai empilhar e desempilhar. Continua dando printf para o 18, agora chama a função para o node 31 à direita. Pausa. Agora, olha só, já imprimiu o 0, 2, 9, 15, 18 e o próximo vai ser 31. Tudo na ordem crescente, ordenadinho, e se continuar fazendo a mesma coisa, vai imprimir até o 99 na ordem. Se você nunca viu isso antes, deve ter dado um nó na cabeça, mas é justamente isso que precisa acontecer, porque essa estrutura e esse jeito de operar não é intuitivo se você nunca estudou estruturas de dados. Por intuição, você vai parar nas listas lineares e nunca vai entender o que vem depois, que são grafos. Ao final, só de ter inserido um monte de números aleatórios na árvore de procura binária, conseguimos pegar os elementos já ordenados e o mesmo resultado poderia ser obtido inserindo os números num array e passando um quicksort da vida neles. Mas entenda a diferença. Se for considerar puramente só inserção de novos valores, é mais rápido colocar no final de um array porque a complexidade é O constante. Já na árvore vai ser O logarítmico, ou seja, a inserção na árvore é um pouco mais lento. Mas a comparação é injusta. A complexidade de inserir elementos numa árvore de procura binária é O logarítmico porque ele já insere os elementos ordenados. Já no array é O constante para inserir no fim porque não estamos ordenando. Se também quisermos o array ordenado, precisaria rodar um quicksort no mínimo uma vez no final. Daí vai ficar mais caro, que é log linear. Quando o array estiver todo ordenado, podemos pesquisar usando procura binária. Eu não vou mostrar código, mas é assim. O jeito ingênuo de procurar no array é fazer um loop e ir comparando elemento a elemento da esquerda para a direita até achar o 88. Você ia precisar de umas 10 operações de comparação nessa lista para chegar lá. Mas tem um jeito mais rápido que só funciona se a lista já tivesse sido ordenada antes. Você pega o tamanho do array e divide por 2, no caso vai ser 7. Daí pega o endereço do primeiro elemento e soma pelo tamanho de cada elemento multiplicado por 7, que é o elemento 39, mais ou menos no meio da lista. Agora compara, 88 é menor que 39? Não é. Então já sabemos que não está na metade à esquerda do 39 e não precisamos olhar nenhum deles. Só de fazer isso, já eliminamos metade da lista que não precisamos nos preocupar. Recursivamente, fazemos a mesma coisa à direita do 39. Temos 6 elementos sobrando. Dividido por 2 são 3. Somado à posição 7, chegamos na posição 10, que é o meio da metade da direita. E vai ser o elemento 88 por acaso. Comparamos com o valor procurado, 88, e já chegamos nele. Ou seja, com 2 operações de endereço para chegar do meio e 2 operações de comparação, chegamos no 88. 4 operações no total contra os 10 do jeito ingênuo e menos da metade do processamento. E isso porque essa lista é muito pequena. Quanto maior a lista, mais vai ser a economia. Por isso, tem vantagens trabalhar com listas ordenadas. Porém, como eu disse antes, custa O, n vezes log de n, log linear, para ordenar um array. E dependendo do algoritmo, pode custar espaço na memória para fazer essa ordenação. Um merge sort, por exemplo, acho que era um que custava mais caro em espaço extra para conseguir ordenar. Lembram da animação que mostrei de merge sort no episódio anterior? Vamos ver de novo. Estão vendo que ele vai guardando valores aqui embaixo? Isso é o espaço temporário que o merge sort gasta para conseguir ordenar a lista de cima. Então, não é só velocidade de processamento para se preocupar, como também espaço temporário de memória que se gasta. Agora pensa na árvore. Ela não custa muito espaço adicional para ordenar e custa literalmente O logarítmico. Tudo bem que é para cada elemento, mas a complexidade é uma ordem de grandeza mais rápida que qualquer ordenação de array. E uma vez tendo a árvore ordenada, a procura é parecida com o que acabamos de fazer com procura binária de array. Vamos ver. Voltando ao exemplo, precisamos implementar a função search, que vai começar recebendo como argumento o node raiz da árvore e o valor que estamos procurando, no caso 88.
Criamos uma variável temporária chamada current apontando para o root. De novo, criamos um loop com while que vai quebrar se o node current for nulo. E isso só vai acontecer se a gente navegar pela árvore e nenhum dos nodes tiver o valor que é procurado. Agora é a mesma coisa que na busca binária de array. A inserção garante que nossa árvore binária já está ordenada como acabei de mostrar. Vamos comparar o número 88 com o valor do current, que é a raiz 34. Como não é menor, pula para o else if. Como é maior, faz o current ser o node 84. Repete o loop. 88 ainda não é menor que 84. Pula para o else if de novo e faz current ser o node à direita, right, que é o 99. Repete o loop. E agora sim, 88 é menor que 99, então vamos fazer o current pegar o node à esquerda dele, o ponteiro left. Repete o loop. Agora o node que achamos não é menor, não é maior, então finalmente cai no último else e pronto, achamos o 88. Em quantidade de comparações, é equiparável à busca binária de array ordenado, ordem de grandeza Big O logarítmico, porque ambos os casos estamos particionando. Entenda a relação. Inserir elementos no fim de um array é rápido ou constante, caso tenha espaços vazios sobrando no final. Se não tiver, precisa criar um novo array maior e copiar os elementos da anterior para ela, complexidade O linear. Se quiser que a lista esteja ordenada para conseguir procurar via busca binária, vai custar O log linear de um quicksort da vida. No hash table não se ordena, porque a posição depende do hashing da chave e a procura vai ser O linear também. Então, a pesquisa numa árvore binária vai ser melhor do que num array, lista ligada ou hash table. Tudo depende de para que você vai usar a lista. Para guardar os campos que vem no formulário simples de cadastro, qualquer lista serve, são poucos elementos. Mesmo na força bruta ingênua, a diferença é pouca. Agora, para gerenciar coisas como um cache de banco de dados, você vai escolher alguma coisa melhor que um hash table ou uma árvore binária. Não chegamos no fim da história. Essa nossa árvore binária rudimentar é só a base. O caso ruim para a árvore binária, da forma como implementamos, é tentar adicionar uma lista de números consecutivos. Por exemplo, vamos começar de novo a partir de 99 e tentar inserir 100. Como é maior que 99, vai para a direita. Agora 101. Como é maior que 99, vai para o 100. Sendo maior que 100, vai para a direita. Vamos lá, 102. Mesma coisa, quando chegar no 101, vai para a direita. E se continuar adicionando, olha como ficou nossa árvore. Parece um galho seco esperando para cair. Ficou basicamente com uma lista ligada, que é o pior caso. Pior caso porque, sendo praticamente uma lista ligada, a complexidade para procurar deixou de ser O logarítmico e voltou a ser O linear. Ou seja, para achar o último elemento, vai precisar comparar com todos os outros anteriores. Uma árvore assim é desbalanceada. A gente precisa rebalancear e distribuir em outros galhos dessa árvore. O que vimos até aqui é chamado de árvore de procura binária ou Binary Search Trees, cujo acrônimo é BST. O que costuma ensinar depois é como balancear essas BSTs, e uma das formas de fazer isso é o que se chama de RB Trees ou Red-Black Trees. Antes que alguém saia correndo para os comentários, eu vou falar sobre AVLs. Já, calma aí. Uma das razões de eu querer pular esse assunto é porque realmente não estou com vontade de explicar linha a linha de como se faz inserções numa árvore Red-Black. É muito detalhezinho, vai dar um puta trampo a editar e indo linha a linha num vídeo vai ser maçante pra caramba. Então, recomendo que vocês procurem o código em qualquer linguagem e testem linha a linha na máquina de vocês. Em vez disso, eu vou fazer diferente aqui. O que muda numa árvore binária normal e numa Red-Black? Para começar, o node da árvore vai conter um campo extra de 1 bit, que pode ser 0 ou 1. Tanto faz se você chama de 0 de Red e 1 de Black ou vice-versa, mas uma regra inviolável é que o node raiz é sempre preto. Por padrão, todo node novo que formos criando vai começar sendo da cor vermelha, mas depois de inserido na árvore, precisamos checar a cor do pai e dos filhos, porque a regra é que um node vermelho só pode ter pais e filhos pretos. Se depois de inserir não tiver assim, precisamos repintar os nodes para encaixar na regra. Parece estranho, mas você vai entender. Além disso, todo node no fim da árvore, que você pode chamar de folhas ou leaves, e terminaria com os ponteiros left e right sendo nulos, vão apontar para um node de serviço que muitos nomeariam como null node ou tnew. Você pode chamar como quiser, mas é um node que serve só para os ponteiros left e right dos últimos nodes não serem nulo e seguir a regra das cores. Como é tudo ponteiro, todo mundo no final vai só apontar para esse node, mas no diagrama, para ficar mais bonito, vai parecer que cada um está apontando para um node extra. Só lembre que é tudo o mesmo node tnew no final.
Uma das razões de ter esses nodes no final é a regra que, se contarmos todos os nodes entre a raiz e esse nulo, deve sempre ter o mesmo número de nodes pretos, e na prática isso só vai acontecer se a árvore tiver a altura balanceada. Para entender isso de balanço, considere nossa árvore binária de exemplo. Conseguem ver como alguns galhos pendem mais para um lado só? Os nodes 0 ou 15 pendem tudo para a direita, do node 84 pende tudo para a esquerda. Para a árvore ficar balanceada, precisamos fazer uma manutenção, movendo ponteiros de lugar durante a inserção. Lembra aquela ideia de fazer swap de ponteiro que eu falei no episódio anterior? É parecido aqui. Swaps ou trocas são operações rápidas, só muda uns 2 ou 3 ponteiros de lugar, independente da quantidade total de nodes, então é uma operação de complexidade O1 constante. Essa operação em árvores não é exatamente um swap, mas sim uma rotação. E isso tudo dito, vamos dar um exemplo visual com a mesma lista de números do exemplo, mas agora inserindo com o algoritmo de inserção de uma árvore red-black. O 34 é a raiz, por isso ela é preta por padrão e seus ponteiros de left e right vão apontar para aquele node nulo T-nil. O próximo número é 84, que por padrão entra vermelho e igual na árvore binária vai para a direita porque é maior que 34. O próximo número é 15, é menor que 34, então vai para a esquerda e também é vermelho por padrão. Até aqui tudo bem, mas agora vamos inserir o número 0. Pelas mesmas regras, é menor que 34, menor que 15, então vai indo para a esquerda. E inserimos o node 0 vermelho. Mas a regra é que um node vermelho não pode ter um pai vermelho como o node 15 em cima dele. Aqui começa o trabalho de zeladoria, recolorindo o node 15 e o node 84 para preto. E agora a regra foi satisfeita. Sobre o caminho mais curto que eu falei, olha só, quantos nodes pretos tem entre o 34 e o nil embaixo do 0? 34 é preto, 1, 15 é preto, 2, 0 é vermelho, continua 2, e nil é preto, 3. Conseguem ver que qualquer outro caminho continua sendo 3 nodes pretos, então as regras continuam satisfeitas. Vamos continuar tentando inserir o número 2. E aqui a coisa ficou diferente. Olha o que aconteceu. Tentamos inserir o número 2. Pela regra da árvore binária, é menor que 34, então vai para a esquerda. É maior que 0, então vai para a direita. Agora a árvore ficou desbalanceada. E por quê? Para começar, temos 2 nodes vermelhos um atrás do outro. E o irmão do node 0, que é o ponteiro para a direita do node 15, está vazio. Isso não pode acontecer. A ideia é que os nodes mais para cima tenham left e right preenchidos, evitando ponteiros nulos antes de chegar nas folhas. Precisamos fazer a tal rotação. Primeiro rotacionamos para a esquerda, subimos o node 2 na árvore e descemos o node 0 para a esquerda. Depois rotacionamos para a direita, subimos o node 2 para o mesmo andar da 15 e descemos o 15 para a direita. Finalmente repintamos o node 2 e o node 15 e pronto, voltamos a cumprir todas as regras do jogo. Nenhum node vermelho tem pai ou filhos vermelhos e todos os caminhos do node 34 até os nulos continuam tendo o mesmo número de nodes pretos, no caso 3. Vamos continuar. Os números 99, 79 e 88 vão ser inseridos do mesmo jeito que na árvore binária, mas agora vamos ver o 89. Mesma coisa, é maior que 34, vai para a direita. É maior que 84, vai para a direita. É menor que 89, vai para a esquerda. E sendo maior que 88, vai para a sua direita. E alerta, temos 2 nodes vermelhos, um atrás do outro, e o irmão do 88, ou seja, o ponteiro para a direita do 89 está vazio. Hora de rotacionar. Começa rotacionando para a esquerda, daí o 89 passa a ser o pai de 88 e filho de 99. Rotacionamos para a direita e 99 passa a ser filho de 89 e irmão do 88. Agora vamos repintar o 88 e 89 e estamos cumprindo todas as regras de novo. Conseguem ver que se compararmos com a árvore binária de antes, agora parece visualmente mais balanceada, ou seja, todos os nodes antes do andar mais baixo têm ambos os ponteiros left e right preenchidos sem buracos sobrando. Vamos continuar os outros números até o fim da lista sem parar mais. Continuamos com 18, 31 e 39. Daí escondemos os nodes nulos no final para ficar mais fácil de comparar. Olhem como a árvore red-black e a árvore de procura binária ficaram com um layout bem diferente. É assim que uma árvore binária balanceada se parece usando o método de red-black. Em termos de espaço extra sendo usado, é barato, só um bit a mais para cada node, fora os ponteiros para o node nulo no final de cada folha. E mesmo esse espaço tem como economizar, e eu vou falar disso já já. O tempo de inserção é definitivamente mais caro, mas ainda assim é na ordem de grandeza de logarítmico.
Ou seja, em comparação com a árvore desbalanceada, está um pouco mais lento, mas a ordem de grandeza e de complexidade não ficou muito mais caro. Procurar por itens nessa árvore é a mesma coisa da árvore de procura binária, uma busca binária, e para apagar vai ser um pouco mais lento também. Assim como na inserção, precisa manter a árvore balanceada, então toda vez precisa checar se precisa rotacionar e recolorir. Como eu prometi, ainda temos árvores AVL para comentar, que chama assim por causa dos autores Edelson Velsky e E.M. Landis de 1962. Em resumo, diferente do sistema de bit de cor do Red Black, cada node no AVL tem um número de balanço que pode ser -1, 0 ou 1, para a árvore ser balanceada. Se for menor que -2 ou maior que 2, a árvore está desbalanceada e precisa rotacionar e recalcular o balanço. Embora ambos AVL e Red Black tenham operações com complexidade na ordem de grandeza O logarítmico, a procura numa árvore AVL é um pouco mais rápida, porque o Red Black ainda pode acabar menos balanceada que a AVL. A AVL é mais agressiva em manter a árvore estritamente balanceada. A inserção da AVL acaba sendo um pouco mais cara que a Red Black para atingir isso. É sempre um trade-off. Se você fizer mais inserções do que procuras, um Red Black é melhor. Se o tempo de inserção não foi importante, mas para você o tempo de procura for muito importante, então talvez AVLs sejam melhores. Mais do que isso, diferente dos nodes de Red Black, que são só 1 bit, os nodes de AVL precisam de 2 bits extra, então vai ocupar um pouco mais de espaço na memória. Além disso, os Red Black têm outra vantagem dependendo da implementação. Lembram quando eu falei sobre números inteiros com sinal e sem sinal? Se a gente souber que os números que vão ser armazenados na árvore sempre é positivo, podemos usar o primeiro bit, que normalmente seria para o sinal, para ser a cor do node. Daí economizamos esse bit a mais na estrutura de node. E só para piorar o caso do AVL, eu disse antes que as rotações de Red Black são simples, complexidade O1 constante, mas as inserções de AVL podem ter mais rotações mais complicadas, daí o tempo varia mais. Por tudo isso, na dúvida, a escolha padrão acaba sendo Red Black e AVL em casos especiais que você sabe que precisa das propriedades específicas dele. Eu vou deixar linkado na descrição abaixo um documento do site da kernel do Linux que explica mais sobre como árvores Red Black são usados no kernel. Parafraseando, os schedulers de I/O, Deadline e CFQ usam arbtrees para rastrear requisições. Arbtree você lembra que são Red Black Tree. O pacote de CD e DVD faz o mesmo. O código de timer de alta resolução usa arbtrees. O file system ext3 rastreia diretórios em uma arbtree. VMAs ou áreas de memória virtual usam arbtrees. Seu Node.js e todo servidor com I/O assíncrono por baixo usa o EPOL do Linux, rastreamento de descritores de arquivos, chaves criptográficas e scheduler de pacotes de rede usam arbtrees. Só para comparar, lembra o nosso código de exemplo de procura numa árvore binária? Vamos ver como essa documentação do site da kernel sugere fazer e olha só, é bem parecido, né? As mesmas comparações para a esquerda, para a direita ou quando encontra o node. Meu exemplo foi rudimentar, mas a estrutura básica é a mesma nos casos mais complexos. Não sei por que as linguagens mais populares e interpretadas não têm árvores Red Black que vêm por padrão nas suas bibliotecas. Eu diria que elas deveriam, porque assim como outras estruturas de dados seriam melhor implementadas em C ou C++ do que em alto nível como JavaScript ou Python. A classe stdmap do C++ implementa árvores Red Black, assim como as classes treeset ou treemap do Java. Se for uma linguagem compilada como Go ou Rust, você pode baixar do GitHub alguma implementação que funciona em boa velocidade porque são compilados, mas tirando Java e C++, não sei de nenhuma outra que já venha embutida. Se alguém souber, mande nos comentários. Mas lembrem-se, árvores Red Black e AVL têm como objetivo chegar numa árvore de procura binária, como no nosso exemplo anterior, só que balanceadas. Os algoritmos de inserção que usam o sistema de cores ou balanço e rotação servem para nos dar uma árvore balanceada que vai oferecer o menor tempo médio de procura binária, mas o que vimos até agora continua sendo uma árvore de procura binária, com nodes que só tem um valor e 2 ponteiros, um para a esquerda e outro para a direita.
Depois disso, ainda existe a B-tree, que é uma estrutura de árvore que também é autobalanceada, ou seja, durante a inserção e remoção de nodes, ela faz a zeladoria de se rebalancear. Mas em vez de nodes que só tem 2 filhos, num B-tree os nodes podem ter X filhos, mais que 2. E mais coisas que não vou detalhar aqui. A definição vem do livro do Knuth e todo mundo usa a mesma, então pesquisem sobre B-trees como lição de casa. Visualmente é algo como nessa imagem do lado. Ainda uma árvore idealmente balanceada, mas com mais filhos por nodes. E indo mais longe, chegamos na B+ trees, que você pode pensar como B-trees, mas onde os nodes não contêm os valores em si. Em vez disso, aponta para folhas e esses nodes folha é que vão ter os valores que você quer armazenar. Os nodes pais vão ter só as chaves que identificam esses valores. E é essa árvore que você vai ver em tudo que usa armazenamento orientado a blocos. Eu estou pensando em fazer um episódio falando sobre blocos de armazenamento. É por isso que se você já brincou com a AWS, ou Google Cloud, ou Azure, já deve ter visto o termo Block Storage para identificar HDs virtuais. Por agora, só entenda que é isso que faz B+ trees serem ideais para coisas como file systems e bancos de dados. Tudo que você imaginar que armazena dados em disco provavelmente é uma B+ tree ou derivação. Exemplos: os file systems de Linux como Riser FS, ext4, o NTFS do Windows, o APFS dos Macs, a maioria dos bancos de dados relacionais como DB2, SQL Server, Oracle, SQLite e por aí vai. É tudo B+ trees. Falando em bancos de dados, para entender como os dados são armazenados em disco, você precisa entender B+ trees. Se você já usou qualquer MySQL ou Postgres da vida, vai lembrar que tem a boa prática de sempre criar índices para melhorar o tempo das suas pesquisas. E se você leu Stack Overflow o suficiente, também vai lembrar que o povo fala para não sair criando índice para tudo que é lado, como se não houvesse amanhã, senão vai acabar com a performance. E aí você fica sem saber o que fazer então. Cria ou não cria índices? Se você entendeu a ideia de pegar uma lista e colocar numa árvore de procura binária balanceada e a ideia de hashing da hash table do episódio anterior, meio que já entendeu uma parte da charada. O que são registros de um banco? Pense como se fosse uma struct de C, como as que usamos em todos os exemplos até agora. Agora pense em gravar os bits de instâncias de structs no disco, em vez da memória. Uma tabela de banco de dados grande pode ter milhares ou milhões de registros. Seria bem lento sair procurando registro a registro como numa árvore ligada, mesmo se for uma árvore. Diferente de ler da memória, pense que num disco mecânico você precisa sair caçando bits em trilhas num disco e ficar caçando endereços assim ia ser bem demorado, mas se não tem nenhum índice é isso que vai acontecer mesmo, pelo menos fazendo uma busca binária você vai eliminando uma boa parte de registros que não precisa vasculhar, mas em milhões de registros, mesmo com busca binária vai ser bem devagar, é o que muitos já devem ter visto nos seus bancos de dados favoritos quando a pesquisa cai num table scan. Quando você procura por chave primária ou por um campo indexado, é bem mais rápido. Pense num índice como uma segunda árvore, uma B-tree, que é a tal árvore onde cada node pode ter vários filhos e é autobalanceada, ou seja, inserções e deleções rebalanceiam a árvore via operações como rotação. Ela fica mais compacta porque é como se fosse uma cópia da sua tabela, só que só com os campos indexados. Imagina num exemplo simples de árvore de procura binária, se eu fizer uma pesquisa para achar todos os salários maiores que 10 mil. Depois de eliminar a metade esquerda da árvore, agora temos os IDs dos endereços de onde esses registros estão na outra árvore no disco e podemos buscar só elas. E por que não é bom criar um montão de índices? Pense em inserir numa tabela como inserir numa árvore red-black. Para manter a árvore balanceada, para acelerar pesquisas, você precisa repintar e rotacionar toda hora. Cada índice da sua tabela é como se fosse uma árvore dessas. Quanto mais índices tiver, mais caro fica inserir em várias delas, porque você precisa inserir na tabela propriamente dita e depois atualizar cada um dos índices que você criou. E índices são bons para acelerar as pesquisas, mas o custo é aumentar o preço de operações de inserts, updates e deletes. De qualquer forma, o objetivo de hoje não é detalhar como bancos de dados funcionam, mesmo porque eu mesmo não sei tudo de cabeça, mas só de saber que seu sistema de arquivos, seu banco de dados, usam uma implementação de B+ trees e que os índices que tornam suas pesquisas mais rápidas, suas inserções mais lentas, provavelmente é uma implementação de B-trees, já vai ajudar você a procurar mais material para estudar.
Uma última coisa é não confundir B-trees com binary trees, ou árvores binárias. Esse B é de balanced trees, árvores balanceadas. E balancear árvores tem um custo, as tais operações de rotação, por exemplo. Mas no fim do dia, embora você pense visualmente numa árvore como uma hierarquia, na verdade é uma lista ordenada, como um array ou uma lista ligada, mas estruturada de forma diferente, de forma não linear. A complexidade de cada tipo de algoritmo em cada tipo de estrutura de dados tem complexidades diferentes de processamento e uso de recursos. Alguns são rápidos, mas consomem mais memória. Outros são mais devagar na inserção, mas mais rápidos na procura. Casos excepcionais podem fazer um algoritmo O logarítmico cair para O linear ou até mesmo O log linear. Outras coisas que você deve prestar atenção. Se você partir do zero, de C, sozinho, é possível que talvez compreenda um pouco sobre as complexidades de manipular e procurar elementos num array. Com um pouco de prática, vai naturalmente chegar numa lista ligada. Acho difícil chegar num quicksort sozinho, mas se por acaso esbarrar em algum texto sobre particionamento e logaritmos, talvez chegue em algo parecido para ordenação e busca binária. John von Neumann chegou no merge sort sozinho. Se você se esforçar bastante, talvez consiga evoluir da lista ligada e array para hash table e árvore de procura binária desbalanceada que vimos hoje, mas eu acho muito improvável você sozinho, sem a ajuda de nenhum livro, chegar na ideia de árvore balanceada e mecanismos como Red Black, AVL ou mesmo B-trees. Para isso você precisa de mais literatura, especialmente porque conceitos como colorização e rotação não são intuitivos, mesmo se você já tiver a ideia de swap de variáveis na cabeça. A ideia de colorização não é usada só em árvores red-black. Um dos mecanismos de garbage collector se chama tricolor marking, onde a fase de marcação de objetos categoriza quem pode ou quem não pode ser descartado usando um sistema de 3 cores, preto, branco e cinza. Se você entendeu a ideia do vermelho e preto, já tem uma noção de tricolor marking. Talvez eu fale sobre isso se for explicar como funcionam os garbage collectors em alto nível, mas por hoje fica a dica. Eu espero que pelo menos tenha conseguido fazer vocês que são iniciantes enxergarem um pouco mais de como as coisas funcionam por baixo do seu JavaScript e Python, mesmo que não usem diretamente no trabalho. Reservem um tempinho para estudar o básico de C, especialmente porque se vocês se empolgarem, C e C++ vão ser úteis caso um dia queiram usar uma biblioteca de C dentro do JavaScript. E sim, isso é possível e é como muitas bibliotecas são realmente feitas. O nosso linguição de bits sozinho é só isso, bits um atrás do outro, mas quando definimos estruturas de dados começamos a dar forma a pedaços de bits. Delimitamos essas estruturas pelo tamanho de cada primitiva, como inteiros de 32 ou 64 bits, e os endereços em que elas se localizam nesse linguição. Os bits sozinhos não significam nada, só quando nós programadores definimos o que cada pedaço é que ela começa a ter sentido. Por exemplo, uma sequência de inteiros um atrás do outro pode ser um array só de números mesmo ou de letras, formando um string e quem decide qual é qual sou eu, o programador. Um pacote de bits que tem codificado um número que é outra posição no linguição é um node, e esses nodes podem ser organizados como listas ligadas, hash tables ou árvores. Daí vem o problema de navegar por esses pacotinhos de bits, e o jeito simples é sequencialmente como num array, mas logo a gente vê que isso é limitado, daí saímos pulando de endereço para endereço de nodes, mas isso é lento e complexo. Aí temos que inventar formas de minimizar esse trabalho e chegamos em algoritmos como de ordenação e procura. E à medida que evoluímos o conceito, uma árvore desbalanceada se torna balanceada, uma procura que levava tempo linear vira logarítmico e uma estrutura que era simples vai ficando mais sofisticada. Saímos de heaps de memória até índices de bancos de dados com a mesma categoria de estruturas e algoritmos. O importante é, mesmo se você treinasse por anos a fio, sem estudar a fundação, nunca ia chegar no que vimos nesses últimos 3 episódios sozinho e ia continuar fazendo o programa errado sem saber por quê. O famoso meu programa tá lento, deve ser meu CPU que é velho. E esquece que anos atrás se fazia programas que rodam mais rápido que o seu em CPU ainda mais velho. Então o problema não é o hardware não ser suficiente, mas sim você não saber usar o máximo que ele pode oferecer e se limitar a se conformar com, pelo menos roda.
Tudo que falei até aqui é o básico, cada assunto que falei tem bem mais detalhes por trás. E mesmo quando você tiver estudado tudo, ainda assim não vai fazer programas bons, mas ao longo do seu treino e estudos as peças vão começar a se encaixar mais rápido e você vai começar a dar saltos maiores do que quem começou junto com você, mas preferiu pular toda essa teoria. Peguem o livro do Cormen, Tannenbaum e estudem. É chato pra caramba, mas quanto mais cedo fizer isso, melhor vai ser depois. E com isso, finalmente cheguei ao final desse assunto. Como eu disse no começo, assistam essa série múltiplas vezes. Se você é iniciante, não vai entender vendo só uma vez e nem tem tudo aqui. Precisa pesquisar mais sobre os assuntos que eu falei, fazer você mesmos esses códigos como exercício e só assim começar a apreciar como as coisas funcionam. Se acharam algum erro no vídeo, não deixe de mandar nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhem o vídeo com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê. Até mais.